Começar com o Felipe Killing. A gente iniciou aqui o noticiário falando sobre a morte do açougueiro de Khan Yunis, o principal líder do Hamas, responsável pelo planejamento dos ataques terroristas do ano passado em Israel. E quando a gente vai ver as repercussões, todos clamam por um cessar-fogo. Todos falam em paz, sobre um passo importante rumo ao levantamento de uma bandeira branca na região, todos menos Benjamin Netanyahu, que no seu discurso não citou a proximidade do fim do conflito. E aí, Kirin, quais são as notícias que chegam da Europa? Muito bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. A gente vem falado aqui, né, sobre os ganhos políticos de Benjamin Netanyahu prorrogando as guerras no Oriente Médio. Ele, antes mesmo do ataque de 7 de outubro, já enfrentava a pressão popular para deixar o cargo, acusado de vários escândalos de corrupção no país, e aí a popularidade dele estava ainda mais baixa depois do 7 de outubro. Só que, nos últimos meses, com a morte de importantes líderes do Hamas e também do Hezbollah, a popularidade de Netanyahu tem aumentado. E isso, claro, é interessante para ele nesse projeto para se perpetuar no poder e possivelmente evitar cadeia, porque se ele sair do cargo, um dos destinos prováveis é a prisão por diversos crimes que ele é acusado em Israel. Então, o Benjamin Netanyahu disse que a morte de Yahya Sinwar não significa o fim da guerra. Ele afirmou que tem ainda a missão de resgatar os reféns. Uma dúvida muito grande que aparece aqui na Europa é, de fato, o que vai acontecer na faixa de Gaza. O Benjamin Netanyahu ganhou vitórias políticas não só matando o antigo líder do Hamas, que foi numa operação em Teherã, no Irã, né? Ele participava da posse do novo presidente da República Islâmica, então era o Ismail Haniyeh, aí depois assumiu o Sinwar. Sinwar foi morto, apontado como arquiteto do 7 de outubro, matou também o líder do Hezbollah, o sucessor do sucessor, então ele vem colecionando aí vitórias militares que acabam impactando também na vida política dele. E a comunidade internacional quer aproveitar o momento para que ambos os lados cheguem a um acordo de cessar-fogo. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está aqui na Europa, ele se reúne em Berlim, na Alemanha, com o chanceler Olaf Scholz, né, o anfitrião, com o premier do Reino Unido, o Keir Starmer, e também o presidente da França, Emmanuel Macron. São os principais aliados de Israel, os principais aliados também dos Estados Unidos aqui na Europa, e é claro que eles vão debater não só o que aconteceu, né, ontem, o anúncio da morte, mas também toda a crise que tem no Oriente Médio. Claro que Benjamin Netanyahu quer prorrogar a guerra, e ele afirmava que o Sinwar era um cara intransigente, que não iria fazer nenhum tipo de concessão. Benjamin Netanyahu também não fazia muitas concessões, mas a verdade é que o Hamas perdeu praticamente toda a sua liderança. Tem a possibilidade de uma pessoa assumir que está no Catar, né? O Catar tem lá o escritório político do Hamas, mas a bem da verdade é que Israel vem mapeando muito bem os líderes do Hamas e do Hezbollah, então possivelmente quem assumir não deve ter uma vida muito longa. Então a expectativa é que o Hamas solte os reféns ou faça algum tipo de concessão, e Benjamin Netanyahu também, né? Porque ele é acusado pelos próprios negociadores de Israel de sabotar diversas tentativas de negociação. Bom, não há dúvida de que Netanyahu acumulou alguns troféus importantes, né, nessa caminhada. A morte do principal líder do Hezbollah, a morte do principal líder do Hamas, como já disse o Kirin logo na abertura, né, é de interesse dele prolongar o máximo possível esse conflito. Já acabou com a faixa de Gaza não é hoje um local habitável, já está devastando também o Líbano, né, sob o pretexto de combater o Hezbollah. Não tem condição de destruir o Irã, mas atacará o Irã em algum momento, em retaliação ao ataque que sofreu. Mas lembrando que esse ataque do Irã, ele próprio foi uma retaliação a uma ação de Israel dentro do território iraniano. Então a coisa é sempre muito mais complexa do que parece. Agora, sem dúvida alguma, foi um dia de um grande ganho político para Benjamin Netanyahu. Ô Kilin, deixa eu aproveitar que você está conosco aqui e falar de um assunto que está repercutindo muito na imprensa europeia. Mbappé, né?
Mbappé foi acusado de estupro, não sei se você tem a notícia em mãos aí, mas eu trago aqui o que eu li, né, na imprensa europeia até agora. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher enquanto estava hospedado num hotel em Estocolmo no dia 10 de outubro, tá? Agora, depois de visitar uma boate. Segundo a polícia sueca, há sobre Mbappé uma suspeita por motivos razoáveis. De acordo com o comunicado, há circunstâncias específicas que indicam, até certo ponto, que a pessoa em questão cometeu este ato. O comunicado que foi fornecido pelos promotores suecos não identificou um indivíduo específico, mas parte da imprensa europeia disse que trata-se de Kylian Mbappé. O jogador chamou essa reportagem de fake news e disse que vai processar todo mundo. Já começou a correr essa notícia por aí? Bom, claro que já, né, Kylian, mas já tá na boca do povo por aí? Já, viu, Megali? Lembrando que ele estava na Suécia na data FIFA, ele não foi convocado por Didier Deschamps, que afirmou que ele estava com uma lesão muscular, e aí ele aproveitou essa folga e foi até Estocolmo, na Suécia, com familiares e amigos. E aí, na quinta-feira, 10 de outubro, foi a um bar, a uma casa noturna, e depois voltou ao hotel lá na capital de Estocolmo. E seria nesse hotel que aconteceu o ato de estupro. O MP, né, o Ministério Público da Suécia, não falou no nome de Mbappé, mas a vítima, na sexta-feira, teria ido a um hospital e aí passou por um exame que constatou que tinha lesões relacionadas a um tipo de violência sexual. E a acusação formal aconteceu no sábado, e o Mbappé deixou a Suécia na sexta-feira. Os advogados dele afirmam que em nenhum momento ele esteve sozinho, que ele está muito tranquilo, que isso não é verdade, que ele não cometeu nenhum ato de violência sexual ou estupro, mas o Ministério Público está investigando, afirmou que sim, chegou uma denúncia, que eles estão investigando, o nome do Mbappé formalmente não apareceu, os advogados queriam ter acesso a essa investigação, por enquanto não puderam ter acesso, então eles não sabem se é o Mbappé, alguém que estava com ele, ou alguém do hotel em que ele estava hospedado. O Mbappé chegou até a fazer uma postagem falando, olha, é algo muito previsível, né? Insinuando que é o Paris Saint-Germain que estaria levantando histórias porque ele está com uma briga processual com o Paris Saint-Germain para receber luvas, uma grana que o PSG deve. Então ele insinuou nessa postagem que seria alguém do clube, alguém de interesse do Paris Saint-Germain criando essas histórias para prejudicá-lo. Mas a investigação vai acontecer, é claro que é importante a gente acompanhar, porque a gente já viu os dois casos, né, de acusações verdadeiras contra jogadores de futebol, no caso do Daniel Alves, e acusações falsas, né, teve, por exemplo, o Neymar, num caso que a gente também noticiou. Então a gente tem que ter muita atenção para cobrir esse caso, mas não deixa de ser uma acusação muito séria e a gente vai acompanhar as investigações. Eu dei a notícia aqui tateando, né, porque eu não sabia se o Kylian sabia ou não. O cara Isso aí sabe tudo. Tá lá, a pauta tá inteirinha na cabeça. Kylian, bom trabalho pra você, bom fim de semana e até segunda. Valeu, combinado, até segunda. Até mais.